Pessoal, as pessoas não estão se dando conta da velocidade com que a. Eu não digo não só a desintermediação do sistema financeiro global e do tráfego de dados e riquezas em nível global, mas também a democratização do acesso a alguns instrumentos financeiros está se desdobrando numa velocidade que está obrigando os grandes players de Wall Street a entrarem na Web3 e adotarem a tecnologia blockchain. Por que eu falo isso? Agora, basicamente, não só Goldman Sachs, que é um banco de 160 anos de fundação, foi fundado em 1869, não só o Goldman Sachs, mas Mastercard, JP Morgan, todos estão entrando, estão basicamente tokenizando seus ativos para não ficar de fora do bonde da história. Por que isso está acontecendo, Renato? Porque basicamente, vocês lembram que nem 10 anos atrás, há 5 anos atrás, gente, para você surfar a taxa básica de juros norte-americana, você tinha que ter uma conta num banco de investimento do nível de um banco Safra ou de um banco de private equity, para você ter acesso a esse tipo de retorno. Basicamente, havia uma clara ausência de democracia no acesso a esses instrumentos financeiros. E o que a gente tem hoje? Hoje, eu, um simples mortal, posso emprestar o SDC para uma piscina de lending em que algum outro usuário vai fazer o borrow, vai pegar emprestado e eu vou surfar 8% ao ano, 7,99% ao ano, que é a taxa que é a taxa de juros básica de um banqueiro quando empresta dólar para uma corporação. O Michael Saylor, ele não está basicamente emitindo corporate bonds a 12% ao ano? E se a gente retirar lá as taxas de comissão da CVM americana, do intermediário bancário, basicamente o que vai sobrar para quem está emprestando dinheiro para a MicroStrategy comprar Bitcoin é algo em torno de 8%. E eu hoje, como um simples mortal, eu posso entrar numa AVE e emprestar o SDC, que é uma altcoin pareada a 1 para 1 contra o dólar, gozando de uma taxa de juros, surfando uma taxa de juros proporcional à de um banqueiro quando empresta para uma grande corporação empresarial. Isso só na AVE. Se eu for para Camino, que tem outras pools de lending borrow, eu posso até surfar uma taxa um pouco menor, pode chegar até a 11%, 12%, mas enfim, o que eu quero dizer para os senhores é que a velocidade com que a democratização a certos instrumentos financeiros está acontecendo, está obrigando grandes players de Wall Street a entrar na tokenização dos seus ativos, senão eles vão basicamente ser alijados do bonde da história. Eles vão ficar para trás. Então, o que as pessoas não estão precificando corretamente é que com a posse do Paul Atkins, nomeado pelo Donald Trump para o comando da SEC, esse tapete regulamentar que faltava para esses grandes players de Wall Street entrarem de cabeça na Web3, esses entraves não vão mais existir, não existirão mais, basicamente, porque um JP Morgan, um Goldman Sachs, um banco de 160 anos de idade, um Wells Fargo, o Bank of America, eles só basicamente estavam meio ali receosos de tokenizar os seus ativos de uma forma mais abrupta por conta de um terreno pantanoso em nível regulamentar. Agora que qualquer um pode ser banqueiro, se você tem lá o seu saldo de USDT ou USDC sobrando, você bota aqui na pool de lending
e goza de uma taxa de 8%, que é maior, inclusive, que a taxa básica de juros dos Estados Unidos. E esse nível de democratização do acesso a alguns instrumentos financeiros está obrigando esses grandes players a migrar rapidamente para a Web3. Por que eu estou falando isso? Porque esses grandes players de Wall Street, eles estavam só esperando um sinal verde regulamentar. Por isso que eu fico insistindo diuturnamente que as pessoas não estão ligando o queijo ao ratinho. Eu alerto os senhoritos que toda a riqueza bloqueada em protocolos de finanças descentralizados ainda está em 125 bi, o que é uma absoluta miséria. Isso aqui até o final desse ciclo, isso aqui nos próximos meses vai catapultar de 125 bi para dezenas de trilhões de dólares. Por que, Renato, isso vai acontecer? Porque os grandes players de Wall Street estão chegando. Onde a gente navega, existe uma grande instituição financeira, onde qualquer provedor de informação de notícias financeiras todo dia vem com um grande player de Wall Street tokenizando alguma coisa, ou migrando para a Web3, ou promovendo remessas transnacionais de divisas por meio da tecnologia blockchain. Isso está acontecendo e vai virando de uma forma exponencial, está aumentando de uma forma exponenciada, que vai transformar facilmente 125 bi em 12 tri. É só ver a quantidade de novos USDTs e USDCs cunhados na rede. Toda vez que eu entro aqui, a última vez que eu olhei, estava em 120 e poucos bi, agora já está em 139 tri a quantidade de USDT em circulação. Gente, eu insisto com os senhoritos, não esperem a quantidade de riqueza bloqueada na Web3 bater dezenas de trilhões para vocês aportarem nas melhores altcoins. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Estudem a lei de Metcalfe, que é a única métrica segura e aceitável para se medir o valor de uma rede na Web3. Alguns tratadistas agora que está começando a pipocar as teses de doutorado e mestrado para tentar avaliar o valor de uma rede na Web3. Mas a única métrica ainda aceitável é Metcalfe, que mede o valor da rede com base na quantidade de riqueza que faz trafegar essa mesma rede e com base na base de usuários. Só que algumas teses de doutorado, de mestrado, tentam comparar a rede Solana ou a rede ETH com critérios e avaliá-las com critérios próprios para avaliação de uma corporação empresarial. Então, o critério do fluxo de caixa descontado não é aplicável, porque a taxa que a rede ETH, a rede Ethereum arrecada não pode ser sequer comparada ao faturamento de uma Microsoft ou de uma Meta, porque são coisas muito distintas, e até porque dentro da Ethereum Virtual Machine, quem aposta como delegatário tem uma função, quem roda uma farm para minerar BTC tem outra função, quem atua como validador na Solana tem outra função, quem recebe os rewards proporcionais ao stake bloqueado recebe. Isso não é uma contrapartida por fornecimento de bens e serviços. Então, nitidamente, a técnica contábil do fluxo de caixa descontado não se aplica para avaliar o valor de uma rede. Então, primeiro, as ciências econômicas e contábeis nem sabem o valor de uma rede, mas a única métrica aceitável é a lei de Metcalfe. E se essa quantidade que basicamente mede o valor de uma rede com base no fluxo de dados e riquezas e a base de usuários dessa rede. Então, se isso aqui explodir para 20, 30 tri, e deve acontecer com o pavimento regulamentar do Donald Trump, vocês facilmente, quem está de fora, vai pagar $1.000 numa Solana e vai pagar rindo. Por que vai pagar rindo? Vai pagar feliz. Porque, basicamente,
a integração entre todos esses ecossistemas provavelmente vai exigir bastante gás da rede e que provavelmente vai impor uma explosão na demanda e não há cripto para todo mundo e, obviamente, as redes vão crescer, a base de usuários vai crescer, o fluxo de dados e riquezas também vai crescer e, pela lei de Metcalfe, o valor da rede, o valor de uma Solana, o valor de uma ETH também vai crescer. O que eu quero que os senhoritos entendam é o seguinte: a única coisa que falta para esses grandes players de Wall Street entrarem emburacando com tudo na Web3 é um aval regulamentar. Isso vai acontecer em 20 e poucos dias com a posse do Donald Trump. Aqueles minerais subatômicos e os zetopinhos, vocês podem lembrar desse vídeo lá na frente. Eles vão voltar pagando $300 numa VAX, $500 numa a Solana, gente, até o final desse ciclo bate $1.000 fácil. Mas esses zetopinhos que estão saindo agora, porque ficaram com medinho da Solana, porque perdeu $200, vão voltar pagando mais de 500, isso não pagar 700 numa Solana. Gente, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu basicamente entreguei o dever de casa feito para os senhoritos que querem surfar uma multiplicação patrimonial de vezes 20, vezes 30, vezes 40 ou mais. Daqui a pouco eu volto, vou fazer TRX e AVAX e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.